Como é que se mata mais de 22.000 pessoas de maneira consecutiva, coloca todo mundo numa vala comum, diz que foram outras pessoas e consegue manter essa mentira por quase 50 anos? Tudo isso que eu estou contando faz parte do massacre de Katyn. E eu vou contar essa história para vocês, que é uma história mais pesada que a consciência do goleiro Bruno, juntamente com algumas reflexões do porquê que a Polônia, que é o país onde eu estou agora, é considerada o país mais racista da Europa. Será que isso é verdade ou é um preconceito? Mais ou menos como fazem lá com os baianos, dizendo que todo baiano é preguiçoso, o que não é verdade. Eu sou baiano, sou um pouco preguiçoso, sou, mas é também por causa dos remédios e tudo mais. Mas quase todos os baianos são muito trabalhadores, então puro preconceito. E também vou falar o porquê a Polônia é o país mais anticomunista. Eles realmente têm um verdadeiro pavor, isso é algo comprovado, e tem uma explicação. Foi num bosque como esse que aconteceu um dos episódios mais traumáticos para a Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, os alemães invadiram a Polônia pela direita, enquanto que os russos invadiram pela esquerda. Eu já contei no último vídeo de história aqui do canal como é que foi a vida na Polônia sob a ocupação dos nazistas. Agora eu vou contar com mais detalhe como é que foi a coisa sob a ocupação dos comunistas. Enquanto a Alemanha tocava o terror aqui no país, ou melhor, na metade do país, na outra metade os russos faziam a mesma coisa. Na invasão russa, eles acabaram tendo mais de 100.000 prisioneiros. O que é que eles iam fazer com tanta gente? Muitos eles mandavam para campos de trabalho na Sibéria, um lugar muito gelado, e outros tantos tinham um destino ainda pior, que era ir para campos de trabalho no Cazaquistão. E por que ela era pior? Porque ela não tinha água, totalmente árido, e os poloneses já estavam mais acostumados com o gelo do que com a seca total. Então era quase morte certa. Mas ainda assim ficava muita gente aqui para eles darem invasão. Então o que eles decidiram? Que quem tinha assim um perfil mais revolucionário, ou então se era realmente do exército, policial, todos esses eles iriam matar, dando mais ou menos o número de 22.000 pessoas. Mas como é que se mata tanta gente assim de uma vez só? Eles fizeram uma coisa muito sistemática. Num campo que se chamava Katyn, que fica ali no território soviético, não era a Polônia, mas estava próximo, eles fizeram 3 campos de concentração. Já no meio do bosque de Katyn, eles fizeram uma salinha para parecer que era um julgamento, ia botar lá um juiz, né, um soldado para dizer qual seria a sentença do prisioneiro, e depois dessa salinha havia uma câmara que eles colocaram ali alguma coisa na parede para que não deixasse sair o som que acontecia dentro dessa salinha. E esse teatro todo era para quê? Porque eles faziam o seguinte, colocavam vários homens em cima de um caminhão, o caminhão saía do campo, ia até essa salinha, onde eles achavam que seriam ter ali a sua sentença. Quando eles entravam na salinha que via a mesa teatral, eles já achavam muito estranho. A partir daí, eles já colocavam ele para ir para outra sala, a câmara, e aí sim os soldados já percebiam que na verdade estavam indo para a morte, porque na salinha estava muito sangue, no teto, no chão, em todos os lugares. Então, chegando aí nessa sala insonorizada, acho assim que se fala, né? Ou seja, que não deixava o som sair, os soldados recebiam um tiro na nuca. Eles caíam, pegavam o corpo, jogavam por um buraco que fizeram, mais ou menos como um buraco de cachorro, daquele que a gente vê nos filmes norte-americanos, e aí desse buraco, um outro soldado que estava do lado de fora pegava o corpo, colocava em cima do caminhão, aí quando o caminhão enchia, eles iam com esse caminhão todo abarrotado até uma vala comum. E para que todo esse teatro? Porque como iam muitos soldados ainda vivos em cima do caminhão de um lado, eles não podiam ouvir os tiros, porque se ouvisse os tiros, aí poderia dar um pouco mais de confusão. Claro que nesse sistema se levou algum tempo até matar tanta gente, mas também não foi assim tanto tempo, foi, digamos assim, alguns dias, e eles todos foram enterrados lá nas valas comuns, isso em 1940, depois os russos, né, taparam tudo, e somente em 1942 para 43 é que descobriram estas valas. Quem descobriu? Uns camponeses, eles descobriram justamente no período em que aí já estavam os alemães, porque os alemães depois foram invadir a Rússia. Quando os alemães viram toda essa carnificina, eles foram falar para a imprensa internacional, dizendo, tá vendo aqui? Vocês achando que só que a gente que é o vilão da história? Não, olha o que os russos
fizeram, porém os russos da época, muito descarados, mentiram. Não, Stalin não ia admitir uma coisa dessa de nenhuma maneira. Eles colocaram a culpa nos alemães. Daí os alemães pediram às instituições internacionais que mandassem médicos legistas, pessoas realmente ali gabaritadas, para dizer se a matança tinha sido feita por eles ou pelos russos. Os aliados todos já sabiam que na verdade tinha sido feita pelos russos. Por que sabiam? Porque a maneira de matar era reconhecidamente uma maneira bolchevique, soviético. Os alemães executavam de outra maneira. Porém, como a Rússia agora estava mais próxima dos aliados, ou seja, da França, da Inglaterra, porque depois eles viram que não iam conseguir acabar com os alemães sozinhos na Polônia, foi decidido que era melhor manter em segredo que a matança tinha sido feita. Afinal, nesta época, a Inglaterra, a França, todos os países aliados, até os Estados Unidos, já haviam percebido que não daria para acabar com os alemães sem a ajuda dos russos, principalmente aqui na Polônia. Até que em 1945 os poloneses tiveram que lutar para tirar os alemães na companhia dos russos, ou seja, sem saber, lutando realmente ao lado do inimigo. É isso daqui tudo que eu passei, é uma homenagem aos civis de Poznan, essa cidade que eu estou aqui na Polônia, que lutaram juntamente com os russos para tirar os alemães aqui em 1945. Muita gente critica a decisão dos países aliados em ter escondido a informação de que a matança tinha sido feita pelos russos. Entre os aliados, por exemplo, estava o Brasil, que entrou no final da guerra. Portugal também mandou um batalhão bem no final da guerra, ou seja, quando já sabia que se ia ganhar, porque se fosse para ter o risco de perder, eles nem tinham saído de casa. Mas eu, pessoalmente, acho que no final das contas foi uma boa decisão dos aliados, porque como precisavam aqui lutar contra os alemães juntamente com o máximo de forças possíveis, seria um pouco complicado engolir o sapo. Quero dizer, como é que os poloneses iam realmente lutar lado a lado com os russos, sabendo que não fazia o quê? 3 anos, 4, que eles haviam matado ali 22 mil poloneses. Pode ser que até um desses que morreram era parente do que estava lutando ao lado. Seria mais complicado, seria talvez um pouco contrassenso. Então foi uma omissão, mas visando um bem maior. Ainda bem, os russos, juntamente com os poloneses, conseguiram expulsar os alemães. E aí, quando se pensou que tudo seria agora a Coca-Cola, não, a coisa realmente ficou pior do que o Guaraná Dolinho. A Polônia estava destruída.com.br. Então, como é que esse país ia se erguer, sendo que 38% da sua população foi dizimada na Segunda Guerra Mundial? Os países ocidentais da Europa, como a França, a Inglaterra, bom, eles também tinham que se reconstruir. Então, encontraram um meio termo, que foi quem ajudaria na reconstrução do país seria a própria Rússia, já que lutaram juntos no final da guerra e também porque eles tinham já conquistado várias partes lá do lado oriental do país. O acordo era que a Polônia não seria parte da União Soviética, mas sim um país satélite, ou seja, que receberia ali uma ajuda, uma certa influência. O que acontece, gente, é que a gente sabe que Stalin não valia um CD do Calypso. Então, ele colocou aqui para cuidar do país somente as pessoas de sua total confiança, pessoas totalmente pró-soviéticas, e implementaram aqui o regime comunista. Um dos argumentos do Partido Comunista aqui da Polônia é que esse regime, da maneira como foi feita da maneira errada. Mas que se fosse um outro tipo, um socialismo com mais regras, de uma maneira, digamos assim, mais bem pensada, poderia funcionar. A narrativa é mais ou menos assim: uma coisa é você ser filho do dono da despensa e outra coisa é você ser um agregado, um serviçal do dono da despensa. A Polônia, que até então tinha uma economia de livre mercado, começou a ter uma economia em que o Estado é que decidia tudo, uma coisa realmente bastante centralizada, e o que era pior, por uma pessoa que não era
polonês, não, ou seja, o ditador da Rússia, o Stalin, colocava pocando em cima da Polônia, na verdade. O país então de luto, esse cemitério aqui nós estamos vendo túmulos da guarnição polaca, ou seja, do exército que lutou aqui tirando os alemães. Além do luto temos o trauma, a fome que já havia no país graças à Segunda Guerra Mundial, né, culpa dela, e continuou a ter uma certa fome, digamos, porque não tinha muita comida, o país estava destruído, como eu falei, e também com uma economia tão centralizadora, o livre comércio também não era permitido. Para acabar de completar, os poloneses se sentiam a pior casta do mundo, mesmo estando no seu próprio país. Logo então, os boatos de que o massacre de Katyn havia sido feito pelos russos e não pelos alemães começaram a tomar corpo, até que chegou numa época que todo mundo já sabia que havia realmente sido os russos, porém isso não era permitido falar assim tão livremente, já que todavia estava aqui o governo russo mandando e desmandando na Polônia. Muitos corpos foram exumados, porém muitos outros não foram encontrados. Era preciso ter registro de todas as mortes ali, mas o que acontece é que, como a Rússia não admitia que havia sido eles, eles também não iam entregar nenhum dos documentos necessários para saber onde estavam todas as valas. Aqui onde eu estou agora já é outro cemitério, já não é da guarnição do exército polonês como tal, e sim os insurgentes, ou seja, os civis que tiveram que realmente se rebelar e se tornar soldado do dia para a noite, seja com pau, com pedra ou até com frigideira. Imagine que situação. Agora, se você pensa que esse massacre é uma ferida apenas para a Polônia, está muito enganado, porque tudo indica que foi graças a esse massacre que Rudolf Höss, quem é esse Uziel? Ao que parece, era primo carnal do Satanás, porque foi esse homem que bolou a maneira de se matar judeus em larga escala. Porque se os corpos lá dos assassinados pelos russos foram encontrados, a mesma coisa não poderia acontecer com a quantidade de judeus que os alemães queriam matar. Então ele bolou aquele sistema do campo de concentração de Auschwitz, que conseguia matar por média 7.000 pessoas por dia, sendo que nos últimos dias do campo, antes da Alemanha realmente saber que ia perder a guerra e todo mundo lá fugir, chegou a matar até 11.000 pessoas por dia. A maneira como os russos levou a cabo o massacre de Katyn serviu para que os alemães vissem que esta maneira era muito amadora, era preciso sofisticar a coisa. E foi Rudolf que teve toda a ideia da câmara de gás e depois desses fornos incineradores que não deixavam rastro nenhum, afinal de contas tudo virava cinzas. O massacre de Katyn só foi realmente colocado como responsabilidade dos russos no final dos anos 80 com a perestroika. O que é isso, Zéu? Alguma personagem do Castelo Rá-Tim-Bum? Não, a perestroika foi um compêndio de medidas que tomou o Estado soviético para fazer uma reestruturação, né, no seu governo, mas que na verdade acabou servindo para o fim da União Soviética como a gente conhecia até então no período da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a coisa ficou um pouco mais branda até que finalmente acabou e a Rússia deixou de ter tanta importância assim. Vários países conseguiram a sua independência, inclusive a Polônia, finalmente totalmente livre aí da influência soviética, e assim foi terminado também o regime comunista. Agora, a culpa mesma admitida pelos russos nos dias atuais sobre esse massacre se deu em 2010. Veja só o que é aí, mais de 60 anos, não é isso? Conte aí com a sua matemática, que eu sou de humanas. Enfim, e em 2012 teve um encontro do Tusk. Quem é esse? Estava gripado? Não. Tusk é o nome do primeiro-ministro dessa época, que inclusive também é primeiro-ministro agora, foi reeleito depois de uns anos. Estava ele e Putin. Realmente foi para acabar, né? Os poloneses reviraram os olhos porque todo mundo sabia que Putin, se estivesse na época de Stalin, teria feito a mesma coisa, se não pior. E eu digo isso porque, bom, se agora, no período atual, com toda a modernidade e tudo, que se tem um discurso todo anti-guerra para ela ter invadido a Ucrânia, realmente aí naquela época que matar era praticamente como chupar uma bala, imagine. Mas vamos passar um pano para Tusk, porque talvez ele pensou que agora o Putin iria fazer o que a Polônia queria e o que muitas famílias polacas
pediam há muito tempo, que era liberar os documentos necessários para saber como foi a morte de cada pessoa, saber realmente onde foram enterrados todos, porque, claro, eram valas comuns, mas aí distribuídas pelos campos. Então tem nomes lá que ainda não se sabe realmente onde foram mortos, de que maneira. Porém, a Rússia falou: vamos abrir os documentos, vamos trazer aqui uns cientistas, uns investigadores, pode ficar aí despreocupado, confia em mim. Você entregou os documentos? Pois a mesma coisa fez o Putin. Ou seja, só mentira, e até hoje o povo aqui esperando esses documentos. Tusk e Putin foram inaugurar um memorial ao massacre de Katyn, isso é exatamente no Bosque, porém na Polônia há vários outros memoriais. O de Poznan, por exemplo, faz referência à exumação dos corpos e também às árvores. Outros que eu tive a oportunidade de ver foram os de Varsóvia, Cracóvia e Breslávia. Com tantas invasões, matança, períodos de fome, períodos políticos complicados, dominados por outras pessoas, por outras nacionalidades, a Polônia realmente teria tudo para ser um país com muita xenofobia e também, de certa maneira, racista. Afinal de contas, a xenofobia é justamente o medo, a fobia de pessoas estrangeiras. E como eles foram tão aqui violados, não seria algo difícil de acontecer. Mas talvez uma prova de que a coisa não é tão assim como a fama costuma dizer, é que neste lugar aqui onde eu estou tem vários cemitérios e tem aqui tumbas de todas as nacionalidades, inclusive dos russos que aqui lutaram juntamente com os poloneses. Ou seja, os poloneses, ao menos aqui em Poznan, sabem dividir as coisas e dar a César o que é de César. Embora, claro, sempre tem uma pessoa ou outra que não concorda muito que aqui estejam os corpos dos russos com a sua devida lápide, enquanto que os mortos lá no massacre de Katyn, nada disso teve. Para você ter uma ideia, em 2016, aqui na Polônia, foi proibido qualquer monumento que tenha a ver com o período comunista. Porém, aqui em Poznan se manteve alguns monumentos que têm um pouco a ver com esse período. Na verdade, esses monumentos representam a luta que teve o povo polonês juntamente com os russos para libertar Poznan dos alemães. Então, apesar do repúdio que os poloneses têm pelo período soviético que dominou aqui a Polônia, esses monumentos se mantiveram praticamente como um agradecimento. Esse monumento, por exemplo, representa a luta em conjunto entre os poloneses e os russos para mandar os alemães para casa. Quando esta proibição foi implementada, o PCP, que é o Partido Comunista Português, fez uma carta de repúdio e também de apoio ao Partido Comunista da Polônia, que, embora exista, não tem realmente muita força na política. Antes de 2005, até teve um governo que era mais de esquerda, na verdade mais de centro, porque aqui ficou esse trauma. Após isso, somente governos de direita, ou que se dizem de direita. É importante sublinhar aqui que não dá para você fazer uma analogia entre esquerda e direita daqui e esquerda e direita do Brasil, porque é completamente diferente. No Brasil, a gente tem muito esse fenômeno dos figurões, não é? Ou seja, cada partido ali, cada lado da ideologia tem a sua representatividade em determinada pessoa, quase um culto à personalidade. Aqui a coisa não vai muito por esse lado não, e nem por essas ideologias de costume, aborto, essas coisas, também não vai por aí. É mesmo uma questão geopolítica e também histórica. Aqui neste museu a céu aberto nós temos algumas peças que pertenceram ao exército polonês e também russo, porque lutaram juntos, como eu falei, e agora coincidentemente estou onde foram dados os últimos tiros antes da derrota final dos alemães. Vocês não imaginam o problemão que eu tive lá em Gdansk. Aí eu me desesperei e falei, vou ter que dormir na rua, porque como é que eu vou entrar aqui agora? Adeus, Aurélio.